Nós vamos dar continuidade à carta, Eclésia de Eucaristia, do Papa São João Paulo II. A gente vai fazer os dois últimos capítulos agora, o capítulo 5º e o capítulo 6º, para concluir, porque Renato vai dar continuidade já com a carta do Papa Francisco, tá certo? Então a gente vai ler São João, capítulo 12, versículo 1. Quem trouxe a Bíblia e encontrou aí, São João, Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 12, versículo 1. A unção de Betânia. Achou aí, irmã? São João, capítulo 12, versículo 1. Certo? A unção em Betânia. Amém? Então vamos lá. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe aí um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, com Jesus. Então Maria, tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o entregaria: por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dá-los aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa comum, era o tesoureiro do grupo, E tendo a bolsa comum, roubava o que era aí posto. Disse então Jesus: deixai-a. Ela conservou este perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Grande multidão de judeus, tendo sabido que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Os chefes dos sacerdotes decidiram então matar também Lázaro, pois por causa dele muitos judeus se afastavam e criam em Jesus. Palavra da salvação. Pode sentar. Boa noite aos que chegaram, A gente fez uma oração, como eu disse no início, assim um pouco breve, cantamos um hino a Jesus Eucarístico, E vamos ver rapidinho a conclusão da encíclica Eclésia de Eucaristia, do Papa João Paulo II, e depois Renato vai falar também aí da carta do Papa Francisco, Renato? Então, dando continuidade, por que foi que eu li esse Evangelho da unção em Betânia? Porque o 5º capítulo da carta de São João Paulo II sobre a Eucaristia fala o seguinte: o decoro da celebração eucarística, O que é o decoro, A honradez, a decência, a dignidade. Então, a unção de Betânia que Maria realiza em Jesus, Jesus deixa claro que ali era uma preparação para o seu corpo no dia de sua morte, no dia da sua sepultura. E São João Paulo II faz uma alusão
do corpo de Cristo, a Eucaristia, com essa unção de Betânia que preparava o corpo de Cristo para a sepultura. Então a gente viu que era um perfume de nardo puro, muito caro. Era um perfume de nardo puro, muito caro. Tão caro que Judas, que era o tesoureiro dos apóstolos, disse assim: é um grande desperdício, nós deveríamos vender isso para dar aos pobres. Aí João revela algo que a gente não vê falar nos outros evangelhos a respeito de Judas diretamente. João diz que ele não estava preocupado com os pobres, mas ele era ladrão e queria roubar parte do dinheiro daquele perfume. Mas isso é o que menos importa. O que São João Paulo II coloca é o seguinte: ele diz assim: quando alguém lê o relato da instituição da Eucaristia nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, fica admirado ao ver a simplicidade e simultaneamente a dignidade com que Jesus, na noite da última ceia, institui este grande sacramento. Há um episódio que, de certo modo, lhe serve de prelúdio: é a unção de Betânia, essa que a gente acabou de ouvir do Evangelho. Então, Jesus, quando foi preparar a Eucaristia, ali preparar o ambiente para que fosse celebrada a última ceia, e ali ele instituía a Eucaristia, Jesus manda que os apóstolos cuidem dos mínimos detalhes. Por quê? Porque a honradez daquele evento deveria ser perfeita, deveria ser grande, deveria ser colocada em evidência. É por isso que você vai ver sempre a igreja, desde sempre, preparando a Eucaristia com as honras sempre que ela merece. Aqui na nossa paróquia, não por questão de falta de decoro, mas às vezes por conta da privação das condições necessárias para preparar esse ambiente. Então, quando o padre Valdemir chegou aqui, em algumas comunidades, inclusive na minha comunidade, por deficiências que nós tínhamos, a gente conservava Jesus. Lá a gente já tinha o sacrário, a gente conservava Jesus em uma âmbula de vidro, que na verdade não era uma âmbula, era uma doceira, né? Como se fosse um local de colocar compotas doce. E isso, quando o padre Valdemir chegou aqui, ele percebeu isso, e ele disse: a gente vai trocar tudinho. Aquelas que não tiver uma âmbula, né, apropriada, que não tiver ali o cálice também, que não tiver as galhetas, que não tiver os paramentos litúrgicos ali do altar, né, os paninhos do altar, tudo certinho, ele disse: a gente vai organizar. Isso não significa dizer que os padres anteriores não se preocupavam também, né? Mas faltava um pouco desse cuidado, e ele colocou, na minha perspectiva, um pouco desse cuidado. Ele colocou também essa questão dos sacrários nas comunidades, para evidenciar um pouco mais de Jesus eucarístico. E eu fui ministro também, né, da Eucaristia extraordinário da Sagrada Comunhão por um tempo. E às vezes algumas comunidades, a semelhança da minha comunidade, não sei se ainda hoje continua algumas assim, existia uma carência desse cuidado maior com o sacrário, naquelas que tinham o sacrário, os vasos litúrgicos também ser evidenciado com mais zelo, com mais cuidado. Aí você pode estar dizendo: Denis, você está falando mal
das capelas, não estou falando mal. Eu sei que aqui todo mundo é adulto, todo mundo deve estar entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que às vezes nós não damos, eu digo nós, comunidade mesmo, não damos a Jesus o decoro, a honradez que ele merece. Porque às vezes a gente até gasta dinheiro com outras coisas. E veja que Betânia, lá em Betânia, Maria gastou todo o perfume, um perfume caríssimo. O evangelista João destaca um perfume caro, de nardo puro caro, para preparar o corpo de Jesus. Então, a igreja é chamada a tomar como exemplo aquilo que os apóstolos fizeram na última ceia. Cuidar dos mínimos detalhes para preparar a ceia, para preparar o banquete, para preparar a mesa da Eucaristia, para preparar o altar, para preparar os vasos litúrgicos. Já aconteceu também uma vez na minha capela, viu, gente? Eu estou dando o exemplo da minha capela. E isso não é falta de respeito, isso às vezes é descuido que nós temos. Uma vez o padre foi celebrar as galhetas, né? Quando ele colocou o vinho na galheta, aí depois quando ele foi colocar no cálice, tudinho, aí quando ele foi colocar, ele sentiu um cheiro de barata. Olha, um cheirinho de barata, aquele cheirinho, aquele odor da barata. Prontamente ele nos chamou com muito zelo, com muito cuidado, com muito respeito. Ele disse: olha, eu sei que não é porque vocês querem, mas provavelmente o armário onde ficava ali os vasos tinha algum espaço onde passou uma barata. E essa baratinha, não sei se vocês conhecem uma baratinha pequenininha chamada baratinha francesinha, né? Uma bem miudinha. Ela deve ter entrado na galheta, sentiu o cheiro do vinho, né? Entrou na galheta, deixou ali o mau cheiro, estava no armário. Quem pegou provavelmente disse: está limpa, deve ter passado só uma aguinha. Quando colocou o vinho dentro, o vinho absorveu aquele cheiro. Denis, para que tu estás dizendo isso? Porque se a gente não tiver o máximo de zelo possível, coisas como essas vão acontecer. Aqui não é questão de estar lavando roupa suja. Aqui não é questão de estar dizendo que as comunidades não têm zelo. Nós sabemos que tem. Mas se a gente não tiver um zelo mesmo grande pela Eucaristia, pelos preparativos para a Eucaristia, a gente pode fazer com que coisas como essa aconteçam, né? Tem uma irmãzinha que era sacristã aqui. Ela na linguagem matuta, ela era porreta. Muita gente não gostava, porque ela pegava no pé questão de corporal, de sanguíneo, de galhetas, de âmbula, pegava no pé, era daquele jeito mesmo. E muitas vezes as pessoas não gostavam, né? Até mesmo eu, muitas vezes me incomodei mas depois, com a minha proximidade com a Eucaristia, eu fui percebendo que aquilo ali não era chatice, mas era zelo pelos vasos litúrgicos, zelo pelo altar e zelo pelas coisas de Deus, principalmente da Eucaristia. Então São João Paulo II vai dizendo que a Eucaristia deve ser preparada com todo o decoro, com toda a honradez que ela merece. Se você trabalha, quando eu digo trabalha, se você presta esse serviço à igreja, de sacristão, de tomar conta das coisas do altar, e mesmo que não seja, você seja também um guardião da Eucaristia, né? Às vezes o padre pode não perceber, às vezes os ministros podem não perceber, às vezes os coroinha podem não perceber, mas talvez você perceba um fragmento que cai ao chão,
Talvez você perceba algo que esteja errado na preparação da Eucaristia, e a gente precisa ter zelo. Então São João Paulo II vai trabalhando isso, né? Ele diz assim, tal como a mulher da unção de Betânia, a igreja não temeu desperdiçar, investindo o melhor dos seus recursos para exprimir o seu elevado, o seu êxtase e adoração diante do dom incomensurável da Eucaristia. Então a igreja nunca abriu mão de dar o melhor para que se celebrasse a Eucaristia. Isso é desde os apóstolos. Se você pudesse se aproximar dos vasos, por exemplo, da matriz, né? Tem uns cálices assim com umas imagens esculpidas de uns anjos. Tem um também que é muito lindo, cheio assim como se fossem umas pedras preciosas, que são para a solenidade, né, da festa de São Lourenço. Às vezes eu olhava assim, eu ficava dizendo, meu Deus. E tinha um lá que a irmã me mostrou uma vez que era muito antigo. Quando eu olhei para ele assim, só a beleza daquele cálice já dava para perceber que ali não iria ser posto qualquer coisa, mas iria ser posto algo riquíssimo, valiosíssimo, que era o sangue de Cristo. Então esse decoro, esse cuidado, né, a gente precisa ter. São João Paulo II diz assim ainda: se a ideia do banquete inspira familiaridade, a igreja nunca cedeu à tentação de banalizar esta intimidade com o seu esposo, recordando-se que ele é também o seu Senhor e que, embora banquete, permanece sempre um banquete sacrificial, assinalado com o sangue derramado no Gólgota. O sagrado banquete em que se recebe Cristo, o pão que é repartido nos nossos altares, oferecido à nossa condição de viadantes pelas estradas do mundo, é o pão dos anjos, do qual só é possível abeirar-se com a humildade do centurião do Evangelho que disse: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Então São João Paulo II está querendo dizer para nós que nós devemos preparar, não somente preparar tudo que for necessário com a maior honra possível, com a maior pompa possível, como também estar preparado para receber, para se alimentar, para comer o pão dos anjos. E ter sempre em nossa boca, as palavras que nós dizemos todas as vezes na missa. Quando o padre ergue Jesus e diz aí, né? Eis o mistério da fé, né? E nós dizemos: Senhor, não sou digno, né, que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. Então essas palavras do centurião têm que estar no nosso coração, não somente na boca, não somente para falar, mas ter mesmo no nosso coração essa convicção: eu não sou digno de que tu entreis em minha morada, mas é preciso estar dentro de nós essa convicção: eu não sou digno, porque tu és preciosíssimo demais, mas graças à tua misericórdia o Senhor me dá a possibilidade, depois da confissão, depois de um exame de consciência, feito o apóstolo Paulo disse, né, aos coríntios. Na igreja de Corinto existia uma grande confusão na hora da celebração da Eucaristia, né? Dom Fernando, o bispo de Palmares, que faleceu há pouco tempo, Dom Fernando dizia que a Eucaristia, o banquete eucarístico na igreja primitiva, lá no início da igreja, era celebrado como um grande banquete, onde as pessoas levavam o seu alimento, levavam o vinho,
e ele dizia que as pessoas participavam daquele banquete, e no final do banquete, aí vinha aquele que presidia a ceia, tomava o pão e o vinho e fazia ali a consagração e partilhava com os irmãos. E São Paulo dizia que todo aquele que for comer e beber do corpo e do sangue de Cristo precisa discernir, precisa examinar a sua própria consciência e discernir que está comendo o corpo e o sangue de Cristo. E ele diz que é aquele que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Então nós precisamos ter esse zelo. E como nós vamos ter esse zelo? Como nós iremos aprender a ter esse zelo? Entrando na escola de Nossa Senhora, entrando na escola de Maria. O último capítulo, capítulo 6, São João Paulo II diz que na escola de Maria, mulher eucarística, nós aprenderemos como nos aproximar da mesa do Senhor e também como receber o corpo do Senhor. São João Paulo II diz assim: se quisermos redescobrir em toda a sua riqueza a relação íntima entre a Igreja e a Eucaristia, não podemos esquecer Maria, mãe e modelo da Igreja. Na carta apostólica Rosarium Virginis Maria, depois de indicar a Virgem Santíssima como mestra na contemplação do rosto de Cristo, inseri também entre os mistérios da luz, instituição da Eucaristia. Aí aqui ele está falando dos mistérios do terço, os mistérios da luz que são celebrados na quinta-feira. O último mistério é a instituição da Eucaristia. Aí ele diz que inseriu, São João Paulo II colocou, né? Com efeito, Maria pode guiar-nos para o Santíssimo Sacramento, porque tem uma profunda ligação com ele. Então, quando o anjo do Senhor, Gabriel, né, o arcanjo, se aproximou de Nossa Senhora e disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E ali, depois de dizer para Maria que ela seria mãe do Salvador, que ela seria mãe do Redentor, e depois que ela compreendeu, né? Quando eu digo compreender, é receber a mensagem de como tudo isso iria acontecer, porque ela disse: como se fará isso, se eu não tenho homem algum, se eu não tenho varão algum? E o anjo explica como seria, e ele diz que a sombra do Altíssimo desceria sobre ela, e ela ficaria grávida do Espírito Santo. E ali Nossa Senhora diz: faça-se, é o fiat, o sim de Maria, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Esse sim de Maria, São João Paulo II compara, porque após o sim que ela deu, ela recebeu Jesus no seu ventre. O Verbo eterno se fez carne dentro dela, e ela se torna ali a primeira que pode ser chamada de sacrário vivo, aquela que carregou Jesus dentro de si. Tem gente que diz assim, né, Dona Vina? Alguém que é meio nariz em pé, aí tem pessoas que dizem assim: vixe, parece que tem um rei na barriga, né? Nossa Senhora tinha um rei na barriga, mas não tinha o nariz em pé. Ela disse: eis aqui a escrava do Senhor. Então, o sim de Maria, quando Maria diz sim à palavra de Deus, ela recebe Jesus. O Espírito Santo gera nela Jesus. E essa geração de Jesus que Nossa Senhora tem, né, e aí eu estou falando do filho mesmo, quando ela vai visitar Isabel, ela está cheia do Espírito Santo e carregando Jesus no seu ventre como sacrário vivo. Quando ela chega diante de Isabel, Isabel diz: de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar, né? E Isabel diz: assim que eu ouvi a saudação dos teus lábios, a criança, João Batista, estremeceu de alegria no meu ventre. E a palavra diz lá que naquele instante Isabel ficou repleta do Espírito Santo.
Então esse sim de Maria, o fiat de Maria, São João Paulo II faz uma comparação com o sim que nós damos. Quando o padre diz corpo de Cristo, nós dizemos o quê? Amém. Amém significa o quê? Assim seja. Então Nossa Senhora, quando ouviu o anjo dizer que ela seria mãe do Salvador, que a sombra do Altíssimo cobriria ela e ela iria gerar no seu ventre Jesus, ela disse sim. Assim seja. Amém. E São João Paulo II diz que quando nós dizemos também sim, nós estamos fazendo o que Maria fez. Por quê? Porque ela mesmo disse lá nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim. Então Maria não é daquele tipo que muitas vezes a gente encontra por aí, ou que muitas vezes a gente faz também desse tipo: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Maria não é assim. Maria disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E depois ela ensinou isso também: fazei tudo o que ele vos disser. E Nossa Senhora, na igreja primitiva, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, que narraram a última ceia, não falam de Nossa Senhora ali na última ceia. São João Paulo II diz que provavelmente ela estava, mesmo que fosse ali nos bastidores, como lá na bodas de Caná. Acabou o vinho. Então ela estava ali cuidando dos mínimos detalhes. Mas o Atos dos Apóstolos já diz que Nossa Senhora, Atos dos Apóstolos capítulo 1, diz que Nossa Senhora estava junto com os apóstolos. Diz lá, estava Pedro, Tiago, João, aí diz os apóstolos todinho, e diz assim: e algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe do Senhor. Então Nossa Senhora já estava ali, naquela igreja primitiva, que orava junto, que celebrava a Eucaristia junto, que se alimentava, que partia o pão. O Ato dos Apóstolos diz que partia o pão. Então Nossa Senhora, mulher eucarística, a vida toda sacrificial, toda de sacrifício. Nossa Senhora sofreu a todo momento, porque por amor a Jesus, por amor à missão que Deus havia lhe concedido. E nós precisamos ter esse decoro, esse cuidado, esse zelo com a Eucaristia. E para ter esse cuidado, esse zelo, nós precisamos entrar na escola de Nossa Senhora. Como? Rezar o terço, meditar a vida de Nossa Senhora, procurar nos evangelhos, no Ato dos Apóstolos, no início da igreja, ver Nossa Senhora. E fazer o quê? Guardar tudo no coração, porque Nossa Senhora guardava tudo no coração. Esse guardar, meu irmão, não é escutar e dizer: agora eu já guardei, já está no coração. Não. Esse guardar no coração de Nossa Senhora, e além de somente ouvir, ela meditava, ela contemplava. Aquilo que ela entendia, ela glorificava a Deus. Aquilo que ela não entendia, ela também glorificava a Deus. Por quê? Porque ela era cheia da graça. Ela era cheia do Espírito. Era não, É cheia do Espírito. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.